Fala galera, hoje a gente vai gravar aqui o segundo episódio do Pergunte ao Mestre. Hoje com o Thiago e obviamente com o mestre. Ô mestre! Para responder algumas perguntas que eles mandaram lá nos comentários do episódio 1. Aí vai ser sempre nesse esquema, a gente vai pegar as perguntas do episódio passado e responder no episódio novo. Então, bora começar. Tô aí fazendo minha estreia no Pergunte ao Mestre. Isso aí. Bora aí. Pode começar? Qual a primeira pergunta, Lucas? Vamos lá, solta aí. A primeira pergunta foi feita por duas pessoas na verdade, Flávio Lessa e Ezra Marques. Por que tem diferença no sabor de uma mesma cerveja quando em lata comparado com a garrafa? Foi apenas uma impressão deles. Fala aí. Bom, nós temos que lembrar que o engarrafamento ele é um processo de evolução dos processos de produção. As primeiras cervejas foram feitas em barris de madeira. Depois, o vidro, com o aparecimento do vidro, mais fácil, mais tranquilo de engarrafar. E aí nós fomos engarrafando em vidro, mais fácil de distribuir, né? Depois surgiu o alumínio, a lata de alumínio. Antigamente era uma liga de ferro, depois virou um alumínio. E hoje muitas cervejarias optam pela latinha pela facilidade da manipulação do produto. O produto que é colocado na garrafa e na latinha é o mesmo, é a mesma cerveja, né? Não tem diferença. Vamos fazer latinha, aí faz uma receita para latinha. Porque tem que falar, eu prefiro o refrigerante tal de garrafa, eu prefiro o de lata. Isso é sensorial. Cada pessoa gosta daquilo que mais agrada, óbvio, é o paladar, né? Então, o produto é o mesmo. A garrafa, ela tem alguns probleminhas. Quais são esses problemas? Bom, primeiro, ela é translúcida. A luz passa. Quanto mais clara for a garrafa, mais luz vai passar. Passando a luz pode interagir com o lúpulo ali dentro e criar uma reação química que vai dar um cheiro desagradável com a cerveja quando ela fica muito tempo parada, engarrafada. Isso indifere se a cerveja é pasteurizada ou não? Indifere, porque a pasteurização tem a ver com a levedura, só né? com micro-organismos vivos e não as reações químicas. Então a luz interfere na garrafa. Por isso que as garrafas, cerveja em garrafa clara, elas estragam mais rápido, muda o sabor mais rápido. Agora dentro do alumínio não, porque o alumínio é bloqueado. Outro detalhe, a tampinha. A tampinha, de acordo com como é feito a prisão dela ali na frente, em cima, pode perder gás. Pode perder muito gás e a cerveja ficar choca, que nós já até discutimos aqui. Sim. Né? Ou pode simplesmente dar pequenos espaços e a cerveja perder um pouco do aroma, porque o aroma escapa ali, e perder também um pouco do gás, e deixando a cerveja desagradável para alguns. Na lata isso não acontece. Tem um ponto também da tampinha que tem que ficar muito atento quando você vai envasar em casa e tal, é de você não molhar a tampinha, não jogar muito álcool na tampinha, né? Você tem que higienizar ela, obviamente, mas dependendo se você higienizar até demais, ela pode, corroer, dar um oxidar. Enferrujar. Aí ela pode enferrujar, às vezes é sempre bom, até quando você vai comprar uma garrafa de cerveja artesanal, você olhar a tampa assim, embaixo aqui assim, porque às vezes fica laranjinha de ferrugem mesmo, e isso é provavelmente porque teve um excesso de umidade ali, né? Continuando então aqui, outro problema é que, agora um probleminha da lata. A lata não aceita muito bem o envasamento contra a pressão, porque a pressão negativa que dá na garrafa para poder fazer a injeção do líquido, o vidro resiste, a lata amassa. Então, os fabricantes não utilizam isso, então a cerveja em lata pode aerar e, consequentemente, mudar um pouco mais o sabor da cerveja. Mas hoje em dia, os fabricantes, eles trabalham com tecnologias tão avançadas que é praticamente imperceptível para uma pessoa normal sentir essas pequenas diferenças atualmente.
O que acontece é que a garrafa, ela esquenta mais devagar, a latinha esquenta mais rápido. E Então, gela mais devagar e gela mais rápido. isso, também, e o né? gelado também é proporcional. Então, quando você põe uma garrafa para ferver, ela demora a perder o frio dela, né? Ganhar calor, mais devagar do que a latinha. A latinha muda de temperatura mais rápido. Então, isso, as pessoas sentem essa mudança de temperatura na latinha e acham que isso a cerveja é diferente. A da garrafa também vai ficar diferente se ela ficar mais tempo na temperatura. Então eu acho que é uma questão apenas sensorial, né? Se a pessoa gosta de tomar latinha, acha que a latinha é melhor, continua tomando a latinha. Para você é agradável, perfeito. Se você gosta, não, a garrafa é melhor, continua tomando a garrafa. O que muitas cervejarias têm feito também é optando mais pela questão do design, né? Que tem gente que gosta de fazer que acha que na lata consegue fazer um design diferente, até porque você trabalhar lá. até porque você consegue trabalhar a lata toda, né? E transporte, Thiago. Não, eu ia falar isso também, e a questão de transporte, que é A garrafa quebra. Exatamente, esse é o ponto. Claro que tem toda uma política de reciclar também, né? A lata que é muito mais fácil aqui no Brasil. Sim, é mais fácil de Se reciclar. bem que o vidro também é reciclável, mas a lata é muito mais. Mais fácil. A lata tem um poder econômico de retorno maior. E tem muita cervejaria fazendo o seguinte, até é interessante vocês olharem quando for no supermercado, uma loja cervejeira, que é o que? Da mesma forma que a gente faz com a garrafa, por exemplo, a gente compra uma garrafa, a gente envasa ela e rotula ela, né? A lata, ela também é rotulada. Muitos cervejeiros têm feito isso, que é o quê? Compra a lata De alumínio, prato mesmo, e manda fazer um rótulo também, só que um rótulo também da lata, e rotula a lata. Às vezes a gente não percebe, mas ela também é rotulada, entendeu? É só uma curiosidade interessante aí. Mas é isso. Então, acho Vai que a pra próxima. Bora. A próxima também tem um pouco a ver com essa questão de garrafa e lata, que o Arthur tá perguntando se tem muita diferença beber cerveja no bico ou em copos apropriados. A gente vê muito beber cerveja no bico no neck comercial, né? Tipo Heineken, Corona. A latinha o pessoal Essas bebia coisas. muito também, né? Lata bebe muito, mas a long neck é o que mais usado atualmente para beber no bico. A resposta é a mesma, é uma questão de percepção de cada um, mas assim, as indicações, as teorias todas levam a você tomar a cerveja num copo específico daquele estilo de cerveja, né? Por que isso? Porque os copos, na verdade, eles são moldados, por exemplo, esse copo que eu estou usando aqui é um copo sommelier, chamado, né? É um copo para você de degustação de cerveja, porque ele tem uma estruturação onde você consegue sentir o aroma de uma melhor forma, a cerveja ela tem uma borda mais fina para também você entender um pouco melhor. Eu não sou sommelier, entendeu? Eu tô falando assim, a questão da teoria, a gente não é sommelier aqui, mas tem diferença. O que eu posso falar também um pouquinho é a preservação dos aromas e sabores da cerveja. Existem estudos clássicos, né, há muitos anos, falando que a cerveja tem que ter colarinho. Então, por que ela tem que ter colarinho? De 1 dedo a 2 dedos. Tem gente que fala, eu não quero com colarinho, aí derrama devagarzinho para não formar colarinho. Isso a gente faz quando a cerveja é ruim. Muito ruim a cerveja, essas comerciais. A gente gela ela demais, por isso tem que ser bem gelada, porque se não for a gente não bebe. Bem gelada e sem colarinho, para você não, para anestesiar a sua boca e você não ver quanto ela é ruim. Por isso que a gente bebe a cerveja muito gelada. Mas isso é mesmo, cerveja tem que ter colarinho. Quando a cerveja é boa, por exemplo, cerveja artesanal, você não vai tomar ela super gelada, porque assim você não vai curtir, pô. Não vai tomar nem no bico, né? Outra coisa, você vai despejar a cerveja, a técnica é essa aqui. Pena que eu tô com cerveja aqui. Você põe ela a 45 graus, derrama a cerveja até a metade, depois vira e faz o colarinho. Aqui não vai dar porque eu já estava com cerveja. Você deu Já deu um dedo, mas o ideal são 2 dedos até. É porque já tinha cerveja aqui. O que acontece? A espuma vai formar uma barreira física, e não vai deixar perder os aromas e sabores da cerveja. Por isso que os alemães eles pedem para deixar muito colarinho.
porque aquilo ali preserva o sabor da cerveja. Muitos têm até um copo com tampinha, né? Para evitar essa perda excessiva de aroma e sabor. Sim. Mas é legal assim, você consegue encontrar, pessoal quem fez essa pergunta aí, você consegue, Arthur, pesquisando na internet, assim, você jogar no próprio Google, qualquer lugar vai te falar qual é o copo de cada estilo e tal. É interessante você fazer um teste, vê aquele copo naquele estilo, compra aquele estilo e bebe no copo, e bebe no outro copo, para você mesmo avaliar. Inclusive, tem a ver com a próxima pergunta, que foi do Marcelo Quebrai, que perguntou, amigo nosso, quais as melhores combinações entre estilos de cerveja e copos. Inclusive, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso aí depois, né, explicando melhor. Eu acho legal, porque isso eu acho que está muito do modismo da cerveja. Por exemplo, se a gente for ver na Bélgica, as lojas na Bélgica tem cada cerveja tem o seu copo. Isso é verdade. Você vai tomar uma cerveja, por exemplo, uma morena, tem o copo da morena para você tomar ali. Agora, se você for tomar outra, igual essa aqui, essa mistério aqui, vai ter um copo para ela. Então, isso vem muito da tradição. A cerveja não muda dentro do copo. Inclusive, eu já fui enganado por causa disso, menino que morrem de rir. Mostra aí como é que você é enganado. Não, porque uma vez eu fui na loja, aí tinha um copo igual esse, parecido com esse aqui, muito parecido. Copo de sommelier. Era assim. É na época que ele começou a tomar cerveja artesanal, isso deve ter uns 7 anos. Muitos anos. Muito tempo. Aí, o cara lá me convenceu que esse copo era o copo de degustação de cerveja. Caro pra caramba. Comprei o copo, fiquei todo feliz em casa com o copo. Por que o cara me explicou o que era? Porque era o copo que você botava na boca, que o nariz entrava dentro da cerveja, para você poder sentir o aroma e o sabor ao mesmo tempo. Aí cheguei aqui contando essa história, né, pros meninos aí. Exatamente. Porra, não deu 10 segundos, cara. Eu vou concluir essa história aí, porque ele chegou falando isso, eu falei, pô, pai, que interessante, hein, cara? Interessante mesmo, você consegue sentir o cheiro dentro do copo, né? Aí eu peguei um copo de requeijão, não sei se você caiu, um copo de requeijão, que parecido, menor que esse aqui. Pô, esse aqui também que se eu colocar o nariz dentro, também dá pra sentir o mesmo aroma. Esse papo do vendedor aí te sacaneou ele. Rapaz, é verdade. Em todos os copos de casa, você pode pegar qualquer copo na sua casa que você vai ver que você colocar, o nariz vai estar dentro. Pô, é óbvio. Menos o de pinguinha. Pinguinha não dá, não. Exatamente. Então, eu acho que, lógico que tem histórias de copo para stout, copo para IPA, mas eu acho que isso está mais no prazer da pessoa degustar a cerveja. Se isso traz prazer e você curte isso, pô, tenha 20 copos e cada cerveja você tome uma. Na minha cervejaria, a gente trabalha muito, um dos nossos pilares é a questão do marketing, da nossa comunicação diferente, né? E isso realmente é interessante que as pessoas, elas compram muito mais rótulo do que aquilo com os olhos do que de fato com o paladar, digamos assim. Então, se você olhar um copo, que é um copo exclusivo para tomar uma IPA e tudo, por mais que ele tenha esses próprios benefícios, você, na hora que você tomar nesse copo, você vai achar diferente. Você vai já ter um psicológico, já tem um inconsciente ali trabalhando para você, pô, agora eu tô tomando no copo ideal. Você pegar um copo de sommelier, pô, tomar um copo de sommelier. Pô, a cerveja fica melhor, lógico que fica, né? Mas é isso aí. E funciona bem. Agora aí, qual é a próxima? Agora pra próxima. Isso aqui é um pouco mais técnica pra você, hein? Fala. Gabriel Soneguete está perguntando qual é o processo mais eficiente para trabalhar beta-milase e alfa-milase, se é rampa única ou duas rampas de temperatura. Tá, vamos primeiro, para quem não entende, vamos falar de todos os níveis aqui. É Gabriel, né? Gabriel fez uma... A gente já até gravou um vídeo falando um pouco sobre isso, só que a gente ainda não divulgou, mas em breve vai estar divulgado no nosso canal falando bem aprofundado desse tema, mas vai responder. As enzimas, essa beta-milase, a alfa-milase, são enzimas que elas têm o papel de transformar o amido que está no grão, que é um polissacarídeo, é uma molécula muito grande, em moléculas menores. É ela que quebra. Então, essas enzimas, beta e alfa, elas já estão no milho, no grão, na cevada, no milho também, na cevada, no milho, no trigo, no centeio, né? Todos os grãos têm essas enzimas que ajudam a germinar o grão.
né, a transformar o amido, que é uma reserva, na energia para a planta nascer. Isso nós já discutimos bem, é até muito legal isso aí. Bom, quando a gente faz o processo de mostura, que é extração do açúcar do amido, que geralmente leva 1 hora, 75 minutos, 1h30, depende da receita, geralmente 1 hora, a gente trabalha com uma temperatura que vai agitar e vai ser ideal para determinada enzima. Então, a beta-amilase é uma enzima que ela trabalha melhor nessa conversão dos açúcares do amido entre 60 e 64, 65 graus na mostura do líquido ali dentro. A alfa-amilase é uma enzima que ela trabalha melhor numa temperatura de 68, 69 até 72 graus Celsius. É a hora que a alfa-amilase mais trabalha. Tudo bem. Então, antigamente, quando a indústria de malte ainda estava na rudimentar, trabalhando, estava se conhecendo os processos, a gente tinha que fazer essas paradas, essas rampas, obrigatórias. Por quê? Porque o malte não era tão trabalhado como ele é hoje. Os maltes de hoje, ele já vem com uma preparação, com um processo de malteação, que se você fizer uma rampa única, você atinge tanto a beta quanto a alfa-amilase, se você trabalhar ali nos 67, 68 graus. Para quem está começando, essa é a receita. 67, 68 graus, vai trabalhar tanto a beta como a alfa-amilase. Agora, se você já é mais experiente e você quer usar mais um processo para você ter cervejas diferenciadas, você pode, por exemplo, querer ter uma cerveja mais leve. Por exemplo, eu quero fazer uma blonde levinha, altamente fermentável, para quase zerar ela, não ficar doce, ficar mais seca. Aí você trabalha a beta-amilase. Você vai fazer uma mostura a temperatura de 60 a 64 graus. Aí você escolhe 62 graus, 60, todo o processo. Com isso, você vai converter todo o açúcar ali, só que açúcares muito fermentáveis, que a levedura vai trabalhar muito rápido nele. Então você vai ter uma cerveja mais leve, menos encorpada, vai ter mais álcool na cerveja, provavelmente, do que se você trabalhar lá em cima, 68, 70 graus, 71 graus Celsius, que você vai estimular a alfa-amilase a trabalhar. Aí você vai ter moléculas maiores ali entre as menores, consequentemente, essas moléculas maiores, elas são menos fermentáveis. Consequentemente, elas acabam sobrando no final da mosturação. Então você converte menos açúcar, fica menos fermentável, sobra açúcares de moléculas maiores, que vai dar um dulçor na cerveja e pode deixar a cerveja mais encorpada e menos alcoólica. Então, isso é a prática, é a escolha do cervejeiro. Agora, se você trabalha entre 68, 67, 68, você pega as duas. Você vai ter uma cerveja que pega os dois parâmetros, que é muito indicado para quem está começando, para não perder a mão na hora da abraçagem, o controle, e deixar, por exemplo, o problema é passar de 72, 74 graus. Aí você desnatura toda a enzima, nenhuma mais vai trabalhar depois disso. Você perdeu a sua cerveja, porque as enzimas não entram em ação, ocorre uma desnaturação. Então, para não correr esse risco, para quem não tem um controle muito eficiente, o melhor é a abraçagem segura dos 68 graus, chegou a 70 graus, reduz, porque a chance para chegar a 74 é muito rápido. 72 é limite para cervejeiro caseiro. Ok? Isso aí mostra quanto que é essencial o controle de temperatura, né? Fundamental. Inclusive, vou deixar aqui em cima para vocês verem um vídeo nosso de controle de temperatura. A gente fez já postou esse? Ainda não, né? Já postou um, mas tem outro ainda pra postar. Ah, o específico. É, E você, quando você começou a fazer, você sabia disso tudo que você acabou de falar? Mais ou menos. Mais ou menos. Eu não sabia o que era alfa, o que era beta, amilase, Exatamente. eu não sabia nada disso. Esse é o ponto. E outra coisa, hoje, a internet tem muita coisa. Quando a gente começou, eu não achava nada. Eu achava em inglês de pessoas que tinham experiência, pessoal viajando demais.
e a gente foi seguindo manuais. Mas exatamente por esse ponto que eu me perguntei, porque a ideia do nosso canal aqui, reforçando isso, é trazer todo o conteúdo assim que a gente teve dificuldade de encontrar de uma forma simples, objetiva, fácil na internet, né? Então a gente está meio que unificando tudo aquilo que a gente acha interessante para sempre trazer para vocês tudo de uma forma mais clara. E reforçamos também que se tiver qualquer pergunta, deixa nos comentários aqui que a gente vai fazer frequentemente esse Pergunte ao Mestre. Só mais uma observação para quem está começando. Quando a gente fez a primeira cerveja, muitos anos atrás, uma panelinha de 20 litros, né? Meu cunhado ficava aqui comigo e eu falava assim, que o pessoal passava as receitas pra gente. Então era assim, 68 graus durante meia hora. Se passasse 68,5, ele para, tá subindo, aí corta fogo. Era uma loucura, uma confusão. Hoje a gente sabe que essa temperatura oscila, o termômetro varia um termômetro do outro. Então, não é essa loucura. Se a sua temperatura oscila um pouquinho, estou falando para cervejeiro caseiro iniciante, se a sua temperatura oscila um pouquinho, de 66 a 70 graus durante a sua abraçagem, senta o pau, vai dar beleza, vai fazer uma boa cerveja. Você não precisa sofrer com isso. Relaxa e toca. Próxima pergunta, Lucas. Próximo. Yannick Dadalto. O Yannick acho que é iniciante, hein? Beleza, ótimo. Ele está perguntando por que algumas cervejas possuem um amargor no final, enquanto outras são muito mais leves. Varia do estilo, né? O Thiago vai falar isso melhor que eu, porque o cara é chato para descobrir amargor em cerveja, retrogosto. Quando eu quero avaliar isso aqui, eu falo, Thiago, toma essa aqui. Ele, essa aqui deu isso aqui. Eu não consigo perceber tão bem isso. Eu acho que é velhice, eu acho. Uma coisa assim. Não, assim, eu gosto muito de amargor na cerveja. Aí é de cada um, eu gosto bastante, né? Mas tem algumas cervejas que não só com amargor, que elas dão um retrogosto no final, que ela te puxa aqui, que isso me incomoda muito. Então eu sei reparar bem quando a cerveja tá, tipo, exagerada. Não exagerada no amargor, mas ela tá dando um retrogosto, assim, né? Mas... Fala de uma pergunta dele aí, que é exatamente a pergunta dele. Por que tem algumas que ficam com amargor na boca no final e outras são muito mais leves? Aquele retrogosto, acho que ele está falando. Não, primeira coisa é que o amargor, quem é responsável pelo amargor é o lúpulo, né? Então isso varia muito da receita, varia muito do que o mestre cervejeiro quer ter naquela cerveja ali, né? Não tem um porquê assim muito claro, porquê mais não, mas é pela quantidade de lúpulos, pela receita, pelo processo que ele executou, né? O processo, que aí meu pai pode falar melhor, influencia diretamente nessa questão do amargor, mas varia. Você tem que olhar na garrafa, se você não gosta muito de amargor. Quando a gente começa a beber cerveja artesanal, assim, a gente não gosta, depois a gente vai adorando. Aí quer cada vez mais amargor, mais amargor. Aí quando você chega, depois de uma época, você quer voltar para o mais simples. Você olha o IBU. Exatamente. IBU na cerveja, na garrafa, latinha. Todas são obrigatórias ter isso aí. Isso aí é uma lei. Tem que ter. Isso. Eu acho assim, eu vou te dar assim, geral. Isso não funciona bem não, mas vou te dar uma geral para você ter uma noção. Se o IBU tiver até 20, IBU até 20, é uma cerveja muito leve. Se o IBU tiver de 20 a 30, ele já é uma cerveja lupulada. Acima de 30, 40, você já vai sentir o lúpulo mais forte. Isso tem totalmente a ver com os estilos das cervejas também, né? Assim, por mais que eu não gosto tanto de a cerveja tem que ter um estilo enquadrado de tanto IBU até tanto IBU, eu prefiro nem ficar focando nisso não, a gente não prefere, mas assim, se você quiser conhecer os estilos e qual a característica de amargor de cada estilo, basta você olhar o que se enquadra naquele estilo. O estilo tal é de tantos IBUs até tantos IBUs. Quanto mais alto o IBU, maior o amargor. Então você vai saber qual estilo é mais amargo, menos amargo. Isso você encontra também na internet. É até um tema interessante para a gente fazer algum conteúdo aqui falando das escolas cervejeiras, né, dos estilos e com a relação com o nível de IBU de cada um. Só mais uma coisa agora, falando para você, agora para as pessoas que têm mais um pouco de experiência no assunto. Quando a gente vai usar um lúpulo,
o que dosa no lúpulo o amargor são os alfas ácidos. Qualquer pacotinho que a gente compra de lúpulo para botar na cerveja, tá lá, alfa ácido tantos por cento. Esse alfa ácido, na fervura, ele é transformado em isoalfa ácido, que dá o amargor. Paralelo a isso, nós temos que observar no lúpulo o comulona dele. Esse comulona é uma substância presente nos lúpulos que tendem, não estou dizendo que sempre vão dar, tendem a dar esse retrogosto final. A gente bebe, sente o amargor, depois dá um amargor final na garganta. Isso geralmente é a comulona. Então, a gente deve usar, quando a gente for fazer a cerveja, para o amargor, aqueles lúpulos que têm alfa-ácido elevado, mas um comulona abaixo de 30. Comulona abaixo. Quanto mais baixo o comulona, menos retrogosto. Os lúpulos que têm muito comulona podem ser lúpulos aromáticos, que a gente usa no final do processo. Como ele vai ferver pouco, o comulona vai realçar menos. Isso aí. Bora para a próxima, então? Manda aí, Luquinhas. Paulo Alexandre. Paulo Alexandre. Vulgo Paulinho. É. Qual o tipo de cerveja mais difícil de produzir? Existe isso? Existe. Com certeza, cara. Quanto mais neutra, leve a cerveja é, mais difícil de produzir. Por exemplo, uma Pilsen, uma Blonde Ale leve, é muito difícil de produzir. Por quê? Não é difícil de produzir, é difícil você repetir. É difícil você ter uma boa também, né? Sabe por quê? Qualquer pequeno errinho que o artesanal faz em casa, que não tem os processos tão controlados como tem na indústria, aparece rápido na cerveja, porque é uma cerveja muito leve, então os errinhos sobressaem. Se você faz uma cerveja mais pesada, mais encorpada, como uma IPA, uma APA, os lúpulos ali, eles mascaram os pequenos erros do cervejeiro. Tanto que a gente, acho que a cerveja que a gente menos fez aqui até hoje é a Pilsen, né? Pilsen. A gente faz pouco. IPA a gente faz muito. IPA acho que é o que a gente mais fez já. IPA, Blonde Ale a gente fez muito também. Mas a Pilsen realmente menos. A gente tá testando umas receitas de lager. Inclusive a gente vai estar com uma Black Lager, que é uma bem diferenciada também. É uma Pilsen, vamos dizer assim, preta. Exatamente. Vamos falar assim. Bem diferente. Então, é isso. Quer complementar mais alguma coisa? Pergunta de Paulinho? Não. Tranquilo. Um abraço, Paulinho. Vai ficar todo feliz. Vai postar. Pode postar, Paulinho. Fica à vontade. Próximo a gente te chama, hein? A próxima é dele também. Qual tipo de café que se usa para fazer essas cervejas com gosto de café? Se qualquer tipo de café é um café específico? Rapaz, só tem que contar... trabalhar de alguma forma diferente? Cerveja com gosto de café, né? Só uma curiosidade aqui antes. Uma vez, tem um tio nosso, que é o que meu pai comentou aí já também, ele sempre acompanha, sempre tá junto com a gente aqui. Ele ganhou uma leva de um café, que é um café super premium, assim, aquele café Jacu. Não sei Pesquisa ele aí pra você ver como é que não ele sei é quem feito. conhece, mas vale pesquisar aí no Google, café Jacu, é um café realmente muito top. E ele ganhou uma leva, em vez dele tomar um café, ele falou, vamos fazer uma cerveja de café Jacu. Isso tem tempo, a gente... Muito. vamos Muitos fazer. anos já isso. Aí, ou seja, fizemos o processo, pode falar um pouco melhor aí. Mas, cara, quantas garrafas eram? Que a gente vazou tudo. Deu umas 40 garrafas. 40, Deu umas 40 garrafas. Não conseguimos tomar quase nenhuma. Ficou... Parecia um chá de café sem gosto. Tudo bem. Tem gente que adiciona café na cerveja. Ou seja, perdemos o café premium, só por curiosidade. Tem gente que adiciona café na cerveja e fica muito boa, né? Só que nós fomos fazer sem pesquisar muito, era uma curiosidade nossa de fazer. Feito, né? Cerveja com café. Olha, Dá um tempinho aí pro bicho passar. aqui a gente não tem um estúdio profissional. Por sinal, nós somos no nosso boteco particular aqui, Esse aqui é bem no de casa. quintal da nossa casa. Só esperar esse avião se enquadrar. Só ele Só que você, quando a gente fez esse Jacu, porque deve ter uns 5 anos isso. Foi logo lá no início. Então é interessante você saber como é que se usa o café para não fazer igual a gente. Por isso que eu contei essa curiosidade. Hoje, se você quer ter um gosto de café na sua cerveja, você tem malte preparado para isso.
que são os maltes torrados, né? Então, existe uma gama. Cada indústria tem o seu malte torrado e cada uma tem um perfil de café. Ele dá um perfil de tosta, de defumado, de queimado e de café. Tem alguns que dão até chocolate na cerveja. Então a gente tem que conhecer o perfil do malte para colocar na cerveja, né? Eu aconselho sempre quem for começar nessa linha de cervejas especiais assim, pesquisar muito e nunca exagerar naquilo que quer, porque é melhor você ter menos característica do que você quer, por exemplo, menos café, e você poder tomar sua cerveja numa boa, do que você estragar ela. do que você estragar toda a sua leva. Então coloque menos e vai aumentando. Na próxima vez você aumenta um pouquinho até chegar no seu Sim, paladar. tentativa e erro. É isso. Por hoje é só isso, só essas Só perguntas. essas perguntas. Acabou. Foi pouco, né? Foi. Não, você show. É isso, galera. Obrigado aí, participando aqui pela primeira vez. Faremos com mais Com frequência. certeza. Esse bate-papo aqui hoje foi legal, cara. Não esquece de deixar aqui nos comentários as perguntas do próximo vídeo. Exatamente. Se você quiser ter Preciso alguma dessa ajuda de dúvida, vocês aí. Gente, valeu. tchau, valeu. Obrigadão, Obrigado aí hein? pela atenção. Até Valeu. mais.